Boa noite, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Como nós já estamos sentindo, todo esse problema, parece que essa situação vai e volta, e eu fiquei pensando, nós desde o começo estamos dizendo, Deus está no controle, Deus sabe, Deus sabe mesmo. E Ele, às vezes não, Ele coloca na sua palavra que Ele procura pessoas para interferirem. Nós temos de orar, irmão. Nós sabemos que no final a vontade de Deus vai ser feita. É verdade, mas de qualquer jeito vai ser feita. Só que a oração, irmãos, ela está dentro dos planos do Senhor. Hoje nós vamos estudar, como eu tinha falado de manhã, no livro de Ezequiel. Vou convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Ezequiel, naquele profeta maior, no capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Os dois últimos versículos deste capítulo dizem assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que está acontecendo, a tua vontade é feita, e nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, intervenha com a tua misericórdia, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, Senhor Deus, com esta doença, e as outras continuam, Pai, às vezes até piores, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deste povo, Senhor. Clamamos, ó Pai, que também o Senhor abençoe para que os teus filhos, Pai, possam estar de pé, Senhor Deus, possam estar marchando, Senhor. Possam estar, Senhor Deus, nesta brecha, Senhor Deus, nessa fenda do muro, Pai. Clamando, Senhor Deus, perante Ti, para que a Tua ira não se derrame sobre esta humanidade, Senhor Deus, tão descrente, tão incrédula, Senhor Deus, tão pervertida, Pai, com decisões tão contrárias à Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, que esta pandemia, Senhor Deus, seja também um momento de avivamento espiritual do Teu povo. Nós pedimos ao Pai que o Senhor abençoe Tua palavra, que ela possa chegar aos corações, transformando-o, Senhor Deus, para sermos mais conformes à imagem de Teu Filho Jesus, e é em nome dEle que nós pedimos. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Estudando aqui, sabe que esse é o capítulo 22, se você pegar o capítulo 22 de Ezequiel, você vai ver que a situação está muito ruim. Ezequiel, ele é um dos profetas que está bem no meio do cativeiro ali, irmãos. Você vai ver que ele está ali, sabe, onde ele profetiza é neste momento do cativeiro. Então, o povo de Israel estava totalmente depravado. Quando você vê o capítulo 22, irmãos, você vai ver que só tinha coisas ruins. Eram usura, que eles praticavam, que eram os juros extorsivos, era a injustiça social muito grande, sempre ele fala que estão oprimindo pobres e viúvas, violência muito grande mesmo, abominações sexuais em termos de depravação, dissolução, devassidão sexual e moral, estava muito forte. Os sacerdotes já não estavam mais fazendo o que deviam fazer, estavam mancomunados com o poder. E você vai ver isso, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas em Amós e também em Jeremias, você vê assim, coisas terríveis acontecendo lá. Você fala, mas era o povo de Deus que fazia isso? Era o povo de Deus que fazia isso. Eu vou ler só um trecho, não de Amós, mas de Jeremias, mas eu vou voltar para Ezequiel, tá bom? Mas eu só quero que você tenha uma ideia
como estava lá, Jeremias capítulo 7, você vai ver isso também relatado no capítulo 22 de Ezequiel, tá bom? Mas olha, Jeremias capítulo 7, no verso 6, diz assim: se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, olha que injustiça social, nem derramardes sangue inocente neste lugar, criminalidade, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, idolatria, e eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, uma caverna de bandidos aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Religião falsa, idolatria, assim, solta lá, e eles estavam dizendo assim: não, nós estamos livres para fazermos o que quisermos. Esta não pode ser, nem nunca foi a ideia de salvação. A ideia de salvação não é uma ideia de que agora eu estou livre. Não, eu sou salvo e faço o que eu quero. De jeito nenhum. Não existe essa liberdade para você pecar. Aliás, ao contrário, né? Essas atitudes não são daquele tempo, são desde o começo. Irmãos, a busca da liberdade nos leva à escravidão, se ela for uma liberdade longe da palavra de Deus. Nós estamos numa época, né? A sociedade, ela tem, alguns sociólogos entendem que ela tem um pêndulo, né? Ela vai para uma devassidão, vai para uma imoralidade, aí ela vê que não dá certo, ela volta, aí ela vai para o outro extremo. Nós aqui da geração 60, né, ou mais velha, ou talvez até 70, 70 nem tanto, mas era muito criança, mas nós que vivemos a ditadura lembramos, era tudo que era, não era permitido fazer nada, aí agora pode fazer tudo. Então vai ter que achar um equilíbrio, né? A nossa Constituição tem muitos direitos, mas por quê? Porque antigamente tinha muito dever, e agora ela começa a colocar muito direito, daqui a pouco vai ter que achar um equilíbrio. Só que o cristão, o crente verdadeiro, ele não precisa de ficar nas ondas das leis e das pautas sociais, não precisa de fazer isso. Por quê? Porque sabemos que o pecado, ele nos escraviza, e Jesus Cristo falou isso. Vá comigo lá em João. Olha, se você não achar esses textos, você que está em casa aí, embora com o celular ficou mais fácil, Evangelho de João capítulo 8. Mas se você não achar, eu vou ler todos, tá? Os textos que eu estou mencionando. João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim no verso 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as pessoas continuam escravizadas no pecado. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado, porque a pandemia, ela não nos livrou da escravidão desse pecado, sabia? Não, aliás, ao contrário. Nós, como estamos mais isolados, estamos propensos a nos pecar mais. Esse é um perigo, sabia? Porque imaginamos que ninguém nos vê. Mas isso é tão falso, né? É tão falso que você vê nas reportagens da área criminal, né? Você vê isso. Pessoal, a gente está assistindo aí assassinatos quase que ao vivo, porque tem câmera de segurança para todo quanto é lugar.
Tem sempre alguém com o celular filmando. Tem uns motoqueiros que andam com uma câmera no capacete. Muitos países do mundo, as câmeras estão nos carros, filmando tudo. Então, não tem muito como fugir. Imagine o próprio Deus. Ele sabe de tudo. Então, quando você está quieto ali na pandemia, escondido, bem propenso, irmãos, olha, quando nós vamos ficando cansados, exauridos, né? Não é bem cansado, é exaurido, é quando a sua energia está indo toda embora. Você fica mais propenso ao pecado, você fica mais propenso a aceitar, a dilatar os limites da moralidade, porque você está cansado. Tanto faz, olha, você aí que é pai, agora nem tanto, né? Mas pai de adolescente, né? Qual é a tática do adolescente? Ele fica te atormentando, até atormentando. Vai! Para de atormentar. Faz, você acaba deixando, e você nota que o seu filho, muitas vezes, ele te vence pelo cansaço. E assim é o pecado. Ele te vence pelo cansaço. Então você tem que tomar cuidado. O povo de Israel, como é que estava lá? Ele estava sendo deportado para a Babilônia. Irmãos, imagine as notícias, né? Se tivesse esses jornais que a gente vê aqui hoje, né? Como é que seria? Caiu o muro do lado direito, tem soldado do lado esquerdo, olha, já levaram não sei quantos do nosso tesouro, já deportaram o bairro tal, porque estava assim, as invasões babilônicas foram tirando as coisas aos poucos. Então ele imaginou, todo dia tinha notícia, e notícias ruins. Então o povo estava cansado, o povo estava desesperado, e com o desespero, o que acontece? Com a dor, eles se voltam para Deus? Não, irmãos, não. Nós temos falado aqui seguido, né, a frase do pastor Ney, mas é uma frase muito verdadeira, que nós até sabemos como é que é. Lembra? Ó, se não vem pelo amor, como é que é? Não vem de jeito nenhum. Pela dor não vem, irmãos. Pela dor a gente foge. Não vem com essa, de se não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem, irmãos, não vem. É o amor de Cristo que nos constrange. A dor não nos constrange. O povo estava ali, ó, cercado. Não era hora deles mudarem. Como lá nós vemos agora em Jeremias, não era hora deles pararem e pensar, não, irmãos, não é assim. Como agora? Irmãos, não era hora, pensa bem, de nós estarmos com essas cadeiras cheinhas de gente. Não era hora de termos aí umas 200 pessoas aqui conectadas aí. Eu não sei quantas tem, mas você pode olhar. Não deve ter 100. Desculpa a minha falta de fé, mas não tem 100. Olha lá, não tem. Onde estão? Estão ajoelhados clamando a Deus? Não estão. Eu não estou te culpando, estou te alertando. Eu não estou falando com você que está assistindo ou com você que está aqui no templo. Eu estou falando com todos nós. Viu como é que é? Na hora que aperta, se fosse isso, se não vem pelo amor, vem pela dor, nós deveríamos estar clamando a Deus. Agora não. A gente está ouvindo pessoas morrendo ao nosso redor. Nós estamos aqui pedindo oração e olha, não faça, eu não vou olhar para você aqui no templo para você não fazer uma cara. Eu só quero que você pense. Quantas vezes você orou por esses pedidos que são falados aqui? Sabe o que acontece com esses pedidos? Eles viram avisos, viram comerciais, reclames de TV. Me perdoe, eu não estou sendo, talvez esteja sendo duro, mas é porque eu vou notando, sabe? Quando eu converso, a conversa que nós estamos tendo não é uma conversa de pessoas esperançosas, não é uma conversa de pessoas que estão clamando a Deus. As nossas conversas é que desespero, tomara que chegue a vacina. Esses governantes estão governando. Olha, governante faz o quê? Governa. Político, ele toma atitude política, não vai esperar atitude espiritual. Atitude espiritual tem que ser de quem tem o Espírito Santo. E você sabe quem tem o Espírito Santo. Aí você pode, eu não quero que seja arrogante, mas eu quero que você pense. Ah, pastor, então eu tenho o Espírito Santo. Tá bom, então sua conversa deve estar sendo espiritual, né? Imagino. Esse povo estava cercado pela Covid-19, lá no ano 700 e pouco. Eles estavam cercados, que era a Babilônia. A Babilônia destruiu tudo. Era uma bomba.
ia destruir, eles fizeram fogo no templo, eles iam fazer tudo, eles iam demolir. Nós estamos estudando de quarta-feira o profeta Joel, quando ele fala que a invasão viria do norte e queria destruir tudo, lavoura, ia destruir tudo, e a gente está vendo isso hoje, até de uma forma mais amena, não está destruindo, as casas não estão aí, os prédios estão aí vazios, tudo bem, não estão alugando nada, tudo bem, mas estão aí, eles estão aí. Aliás, os hospitais estão até cheios, estão vazios. Só que o povo de Deus não está clamando. E eu tenho que exortar, irmãos, porque precisa de clamar, irmãos. Olha, pense bem, sabe, no capítulo 22, volta para Ezequiel, deixa eu voltar lá com Ezequiel para você. Volta lá, Ezequiel 22, vamos voltar lá, para você ver como é que é a ideia de 23. Eu vou... Capítulo 22 de Ezequiel. Eu vou dizer que para mim o alerta central. Na minha Bíblia ele está até grifado. Eu gostaria que, se você é uma das pessoas que grifa a sua Bíblia, e mesmo que seja no celular dá para você grifar, depende da sua versão do aplicativo. Mas olha o verso 14. O verso 14 de Ezequiel 22. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, eu o farei. Irmãos, nós vamos prestar contas. Sabe qual é o problema? Nós deixamos para amanhã. E eu quero lembrar você que praticamente daqui a pouco mais de um mês, vamos fazer um ano que estamos nessa pandemia, que é um pandemônio, que é uma loucura. Um ano. Eu sei que a vida continuou, mas nós fomos afetados psicologicamente, nós fomos afetados socialmente, e o pior, alguns foram afetados espiritualmente. Essa é a pior parte. Irmãos. Nós estamos sofrendo, sendo que nós tínhamos solução. Você pensa que é fácil? Irmãos, olha, não dá para confiar. Sabe por que não dá para confiar? Porque, na verdade, principalmente no caso da Covid, a ciência não sabe exatamente o que está fazendo. O que está acontecendo? Telemedicina, que a pessoa me contou, não tinha razão para mentir. Ligou para o médico. Estou com isso. Vou fazer o teste. Não faz, já vou te dar. Ensina, aquele monte de ensina lá, aqueles antibióticos. Davi, meu filho, rinite forte, foi para o médico, fez tomografia, ficamos 9 horas no médico. 9. Fez o teste de Covid, negativo. Mais 5 dias de antibiótico. A gente fala, estou curado, né? Agora, sabe o que os cientistas estão dizendo? Quando você toma antibiótico sem precisar, você cria resistência para a bactéria mais forte. Aí não morre de Covid, morre de gripe. Confia. Não tem, pastor, o que eu vou fazer? Não sei o que você vai fazer. Você vai para a brecha do muro orar. É isso que tem que fazer. Agora fica aí escutando um monte de coisa e reportagem, a ciência aprova, a ciência desprova. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque nós estamos tomando cuidado. Mandaram colocar o quê? Máscara? Estamos colocando máscara. Colocar gel. E sabe de uma coisa? Eu tenho que dar a mão palmatória para o governo. Tenho. Por mais que fale que ele fez errado. Hoje eu comentei com uma pessoa, o governo do Brasil colocou que igreja é atividade essencial. E isso está certo. É atividade essencial isso aqui, irmãos. Você vai ver, se você se entregar ao Senhor, se você realmente for uma pessoa que se entrega ao Senhor, você vai ver que vai melhorar tudo. Vai melhorar tudo, principalmente, sabe o que? A sua condição espiritual, que é o mais importante. Não é o mais importante. Como eu disse, pensa que aí, ficar na tela, você consegue se esconder? E olha, você não esconde de Deus. E mais,
Você não adianta ficar escondido aí na sua casa, tranca o seu quarto. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes. Quer dizer, estão despidas de qualquer roupagem, de qualquer vaidade, e estão patentes, estão muito claras. Quer ver? Vamos lá em Hebreus comigo. Ó. Hebreus, o meu está marcado Ezequiel aqui, que eu estou voltando, hein, nesse versículo. Mas Hebreus, lá no finzinho da sua Bíblia, você vai encontrar Hebreus, lá um pouco antes de Tiago, um livro antes de Tiago. Capítulo 4, Hebreus 4, se você tiver no celular, com H, viu? Hebreus com H. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós vamos tratar. Nós vamos tratar. Tomar cuidado. Sabe que as doenças continuam, né? Doença cardíaca, dengue, continua tudo. Né? Quem saiu ganhando com essa pandemia, eu sei, tem o mosquitinho da dengue saiu ganhando, porque parou de ser o inimigo público número 1, né? Até um tempo atrás, lembra que ele era o inimigo público número 1? A pessoa era na nossa casa, revirava, via se tinha planta. Agora pode os mosquitos ficar à vontade, porque agora acabou, agora o coronavírus que é o inimigo público número 1. Então deixa o pernilonguinho lá quietinho, ninguém vai estar mexendo com ele, né? Mas, irmãos, não tem como fugir de Deus. Tem gente que comete suicídio, pensando que a morte vai livrá-lo do julgamento. Sabe que as pessoas pensam que a morte é o fim de tudo. E você pode dizer, pastor, como é que você prova que não é o fim de tudo? Jesus ressuscitou. Mas se você quiser continuar acreditando, pode acreditar. Naquele dia, você vai ver que estava errado. A morte não é o fim de tudo. Se você está em Hebreus, quase no fim da Bíblia, anda um pouquinho mais. Vai para Apocalipse, capítulo 20. Penúltimo capítulo da Bíblia, lá no finzinho. Apocalipse 20. No verso 12. E vi os mortos. Morto, morrido, como diziam os antigos. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Nem a morte nos faz escapar. Então, eu peço para você que é membro de Vila São José, já que eu não posso falar com os outros, e Deus me colocou como pastor de vocês, eu vou pedir, não, reavive o seu coração, reavive, venha para cá para o templo quando você puder, entra aí na internet olha, hoje de manhã eu estava comentando, acho que foi com o Mauro, tem um irmão que eu sei que ele está viajando, eu entrei na internet de manhã, ó, ele lá assistindo, é isso aí, longe, 1000 quilômetros, mas ele está aqui, ó, assistindo aí, é isso mesmo, não desanime, a saída nossa não será a vacina, a saída nossa sempre foi Deus a nossa saída, porque a vacina, ela vai me livrar de uma doença e eu posso morrer de outra. Lembra que brigaram lá por causa de cloroquina, azitromicina, lembra que brigaram? E agora? E agora se fizer mal para a gente? Não sei, irmãos, eu não sou cientista, não sou médico. Ele mandou tomar remédio, eu tomo remédio para tudo. Meu remédio mandou tomar aspirina todo dia, eu tomo aspirina todo dia. Mandou tomar, eu tomo. Tem gente que não toma, eu tomo outra coisa, mas olha para o meu problema, você não toma não, hein? É porque eu tenho um problema de um entupimento de veia, então eu tenho que tomar uma aspirinazinha todo dia, minha amiguinha, todo dia eu tomo um pouquinho dela, né? Mas é só para mim, para você não. Eu só tomo remédio se precisar, se não precisar não vou tomar não. Mas de uma coisa eu sei, o remédio do pecado que é Cristo precisa. É isso precisa. Mas nós vamos chegar lá. Vamos voltar para a pergunta lá de Ezequiel? Volta lá. Ezequiel, já que eu falei do coração. Vamos voltar naquele versículo lá, 22, capítulo 22, verso 14. Porventura
está firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu hei de tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse, e eu o farei. Essa é a solução para a pessoa que quer servir a Deus, é analisar o coração. E o coração, ele vai traduzir por mãos. Olha, temos ali a irmã Andresa aqui, ó. Deve estar aí, você que está na internet, está aí embaixo, aí em algum lugar, aí a Andresa, traduzindo com as mãos a linguagem. Mas sabe que também as nossas atitudes, elas traduzem o nosso coração. É isso que faz. Então você tem um problema, pastor, como é que se eu tiver um sintoma de Covid ou de qualquer doença, vai no médico. Claro, não para de ir no médico. Agora, se a sua doença é um pecado, o vício, a consciência pesada, o médico não vai te resolver. Esse é o problema, não vai te resolver. Se você pensa que vai, olha o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 17. Quando Jesus foi criticado por estar com pecadores, ele disse: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nossa. Você é crente, já sabe como é que nós pensamos aqui. Você é uma pessoa que está ativa, aí, pastor, não faltei nenhum culto, vem aqui na transmissão, tal. Falo, tá bom, irmão, você sabe que não vai ganhar a medalha de honra ao mérito. É servo inútil, está fazendo o que precisava de fazer, só isso. Não vai. Mas, irmão, é necessário que nós não sejamos arrogantes e nos escondermos atrás de uma salvação e dizermos, agora eu posso fazer o que eu quero, porque isso não existe. Ou se existe, não é bíblico. E para nós, o que não está na Bíblia não existe no mundo espiritual, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, irmãos, não se esconda atrás disso. Se você está doente, vai para o médico. Mas se você tem pecado, tem que se arrepender e aceitar Cristo. Aí tá. É a única solução que Ele deu. E quando você fala, pastor, mas o que eu faço? Então você muda, se arrepende, muda você mesmo e ora por outras pessoas para que elas possam conhecer Cristo. É por isso que nós estamos evangelizando, é por isso que estamos na congregação, é por isso que nós estamos transmitindo pela internet, mandamos coisas para vocês, mandamos áudio, mandamos vídeos para você que é membro, para você espalhar isso, compartilhar. Por quê? Para as pessoas ouvirem falar de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus, todas as pragas, né, que você ouve lá, o Deus interviu de algum jeito. Ele para. Lembra quando Davi ele fez o licenciamento, o rei Davi, e ali Deus não gostou e mandou uma praga. Davi, sabe o que ele fez? Clamou. Ele clamou ao Senhor. E quando Deus disse o que ele tinha que fazer, olha, compra aquele terreno, ele fez certinho. Certinho. O que tinha que fazer, ele fez. Quando você clama a Deus, você tem que esperar. O que ele mandar fazer, você faz. Pronto. Você acha que Deus mandou você orar? Uns quantos versículos, né? Orai sem cessar. Quantos versículos? Será que Ele mandou você ler a Bíblia? E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Será que Ele mandou? Então. Tem que fazer igual Davi. Clama e age. É desse jeito. E as pessoas, Deus vai livrar só os crentes? Não, não vai. Ele não vai livrar os crentes. Mas nós vamos pedir que Deus livre todos, principalmente você que não tem Cristo. É o principal alvo da nossa oração. Sabe por quê? Porque se um cristão verdadeiro morrer, o corpo vai se desfazer, mas um dia ele vai recuperar esse corpo, glorificado, e o Senhor Jesus vem buscar. Mas se uma pessoa morrer sem Cristo, não tem salvação. Acabou. A Covid não é
A pior coisa do mundo é morrer sem Cristo. Porque isso não te dá nenhuma esperança. E a vacina contra o pecado só se toma quando está vivo, que é aceitar Jesus. Depois que morre, não adianta da vacina. Já imaginou se acharem agora, olha, pense, parece um absurdo, mas muitas pessoas pensam isso. Pense que se descobre amanhã uma vacina, ou melhor, algo diferente. Vou brincar, hein? Não é verdade. Olha, você vai comer esse fruto aqui, vai dar certo. Um fruto que você tem em casa, qualquer coisa. Pronto. Tem um remédio que é só uma gotinha. Você está sendo curado. Vai dar para abrir a boca dos defuntos e pingar neles? Não vai. Eles já morreram. Não tem mais o que fazer por eles. Uma pessoa que morreu sem Cristo, da mesma forma, não tem como dar mais o remédio da vacina do pecado. Um homem quis isso. Lá, quando ele estava, a Bíblia só chama de rico. Ele falou: eu quero só que molhe a ponta do dedo e ponha na minha boca, põe na água e põe na minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. Ele falou: não pode nem isso. É a última chance. Então pensa nisso, pensa nas pessoas que estão do seu lado. Sabe, é a hora de nós até quebrarmos o coração e termos dó das pessoas. Não é hora de falar, sabe, como eu já vi, eu tenho fé em Deus e Deus me protege. Não, irmãos, não é um pedido sábio. Se você tem fé em Deus, pede para Deus proteger o ímpio, para que ele se salve. Porque nós queremos que o ímpio se salve, que a pessoa que não tem Cristo se salve, é isso. Não podemos fazer um pedido egoísta. Nós temos que fazer um pedido altruísta, um pedido para os outros. Sabe, o Senhor Deus, ele fala aqui no capítulo 22 de Ezequiel, que ele procurou um homem que estivesse na brecha, sabe, impedindo que a ira de Deus se derramasse. Quando eu lembro disso, sabe o que eu me lembro? Eu lembro daquele episódio lá em Êxodo, quando o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo. O povo de Israel é um povo idólatra. O povo é um povo rebelde. Sai da minha frente, eu vou destruir todo mundo na minha frente. A ira de Deus estava ali se derramando. E sabe o que Moisés fez? Não, vamos abrir lá em Êxodo 32. Vá lá comigo, só porque esse trecho é bem interessante. Eu vou relembrar para você. Êxodo 32, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e esse é um povo de dura serviço, cabeça dura. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Era isso que Deus estava falando, como ele falou lá para Ezequiel: eu vou destruir esse povo, a minha ira vai queimar. É isso que ele está falando. Sabe o que Moisés fala? Moisés podia falar assim: mata esse povo mesmo, só está fazendo besteira, mata, vamos, deixa eles aprenderem. Não, mas Moisés não faz isso. Sabe o que Moisés faz? Verso 11, do mesmo capítulo 32 de Êxodo. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A gente tem uma brincadeira aqui, né? Isqueirinho, né? Isqueirinho é a pessoa que está vendo aí, gosta de arrumar encrenca, põe mais lenha na fogueira ainda. Moisés não. Ele foi o homem que estava na brecha. Quando Deus quis jogar a ira, ele falou: não, Senhor, não joga a ira, não. Não joga. Lembra do teu nome.
lembra das suas promessas. Sabe, quando você estiver irado, você fala: Senhor, você falou que a minha casa ia ser salva, tem gente que ainda não foi. Eu quero que os meus amigos, a tua palavra diz que a tua vontade é que todos se salvem, e eu conheço muita gente que não foi salva. Tenha misericórdia. Mas parece que você tem que clamar. Não é você ficar em casa assistindo TV, séries, jornais e ficar reclamando do mundo. Não é aí que funciona. É orando, é pregando, é lendo sua palavra, a palavra do Senhor. É isso que tem que fazer. Não adianta essa reclamação toda. Não adianta. O que adianta é você fazer como cristão. O que você tem feito como cristão. Volta lá em Ezequiel. Como que está o teu coração? Como é que está a tua mão? No dia que o Senhor vai falar: olha, tal pessoa, lembra da pandemia? Onde estava o seu coração? Porque nós vamos dar conta desse período, hein? Eu já ouvi gente dizendo assim: 2020 não está no meu calendário. No de Deus está. Pode ficar tranquilo, nós vamos dar conta do que nós fizemos na pandemia. Nós vamos. É por isso, irmãos, que olha, o dia que não dá para vir aqui, o Senhor Deus vai clamar. Vamos ver, o Senhor é um Deus justo. O dia que não estava na pandemia, que não podia vocês estarem aqui, a gente estava aqui como equipe transmitindo. Você sabe por quê, irmãos? Não é porque nós somos melhores que os outros. Nós sabemos que temos que tratar com Deus. Nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. E daí Ele vai cobrar de mim e de você. As coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós vamos tratar. É com o Senhor Deus. Pensa nisso. Você pode ser esse homem na brecha, essa pessoa que está lá clamando: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Primeiro, tem misericórdia de mim, para que eu não fique deixando a igreja vazia, para que eu não fique deixando a minha oração ser a cada semana e não diariamente, para que a minha leitura bíblica não fique do jeito que está lá, parada antes da pandemia. Parou em 2019? Claro que não. Dia 31, acho que é 30, 31, o último domingo do mês, acho que é 31. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos começar o programa de oração, o programa de leitura bíblica. Fazer de novo. Por quê? Porque a pandemia, o pessoal está consumindo mais livros ainda. Cadê a Bíblia então? É a Bíblia? Você tem que estar na brecha. Eu vou voltar, falando da oração, lá para Ezequiel 22. Vamos lá. 22 de Ezequiel, verso 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Irmãos, nós temos que estar nessa brecha orando pelo povo. Lembra quando Salomão ele inaugurou o templo? Ele orou e ele falou as palavras proféticas. Vamos lá, em segundo livro de Crônicas, eu vou ler aqui se você não achar, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Quando a glória do Senhor aparece, no verso 14, o Senhor diz a Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não é isso que temos que fazer? Só que nós cansamos, vou terminando, voltando ao começo. Nós cansamos, irmãos. O perigo, a dor, nos cansa. Nos cansa. Quando você está lá com dor, o médico chega para você, ou o familiar, e diz: se eu der essa injeção, vai diminuir a dor, mas ele pode morrer mais rápido. O que você fala? Dá a injeção. A dor eu não quero. É melhor morrer do que viver eternamente com uma dor insuportável. Então a pessoa fala: não, dá a injeção. Quando a gente vai numa
fazer uma cirurgia, ele dá anestesia, como é bom. E no outro dia, quando você sai da cirurgia, tá bem, agora quando passa o efeito, você, não, dá anestesia de novo. Eu não quero ter dor. A gente cansa. O mal, eu repito, não pense que o mal te aproxima de Deus. O mal faz você fugir de Deus. É o amor de Cristo que nos aproxima de Deus, não o sofrimento. O sofrimento nos deixa longe. Lembra, olha, volte na cena que nós vamos falar daqui a pouco. Jesus chama os discípulos para orar. Fica aí que eu vou orar. Ele se retira para orar. Quando volta, como é que eles estão? Lembra? Dormindo. A Bíblia diz que os olhos estavam pesados. E talvez você esteja já, como eu disse, estamos fazendo quase 1 ano de pandemia. Talvez os seus olhos estejam pesados. Você já está cansado. Pode sair de casa, fica usando essa máscara para cima e para baixo, não pode mais conviver, não pode mais ver. Eu conheço pessoas que não veem a família desde março. A família não vê ninguém. Ninguém. Está trancado num cofre chamado casa. Pastor, como é que come? Deixa na porta, depois eu vou lá, dou aquele banho de álcool e volto. Não tem, é o jeito da pessoa. Deixa ele lá. Cansado. Os discípulos estavam assim. E o que Jesus disse? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Lá no Getsemane, no verso 37. E chegando Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Eu vou fazer meus remendos aqui na Bíblia, mas é só para brincar, tá bom? Eu vou imaginar que Jesus estava assim: Pedro, clama por essa humanidade, porque Jesus, tenho que sofrer na cruz para pagar. Pedro, lembra que você falou que eu não devia ir, mas se eu não for, não vai ter salvação, Pedro. Então ora por isso, para que está tudo certo, para que a vontade do Pai seja feita em mim, para que eu suporte a ausência do Pai, o desamparo dele. Vamos, Pedro, faça isso. E eu estou colocando palavras que não existem, hein? Mas eu estou brincando para você entender. Vamos, Pedro, vai no muro de Ezequiel, fica na brecha, porque Jesus Cristo foi aquele que ficou na brecha e impediu que a ira se derramasse. Ele suportou a ira para que nós fôssemos salvos. E você, meu irmão, está como os discípulos dormindo? Não. Eu queria que você fosse junto com Pedro, você fosse junto com Moisés, você fosse junto com a gente para o muro. Vamos lá. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não a destruísse. E o versículo termina: porém a ninguém achei. E eu vou ler a última frase. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, e encontrei o Neil, e encontrei o Viana, encontrei o Tiago, encontrei a Zenilda, encontrei a Priscila, a Lucinar. Que bom se a frase fosse essa. E encontrei você orando. Venha comigo para o muro. Vamos clamar ao Senhor. Na hora de clamar, não reclamar, é clamar. Vamos para o muro. Vamos lá. Procurei, não encontrei ninguém. Mas hoje, Senhor Deus, o Senhor vai encontrar. Porque nós estaremos lá, igual Moisés, no muro,
clamando para que o nome de Deus não seja envergonhado, clamando para que a igreja do Senhor cresça, clamando porque sabemos que a porta do inferno não prevalece contra ela, clamando para que pessoas sejam salvas, clamando para que nós não fiquemos nessa vida de pecado. Desperta, vai para o muro. Vamos orar. Eu vou dar um tempo para você pensar, porque eu também vou pensar. Pessoa, se é você, continue pensando aí. A pessoa que está no muro vai ter aquela que responde sim às duas perguntas. Porventura estará firme o teu coração? Sim. Estamos orando e clamando e lendo tua palavra, participando da tua igreja. Continuamos com a nossa vida normal, porque nossa vida é te servir. Porventura estão fortes as suas mãos? Sim, estão. Fortes as nossas mãos, fortes os nossos joelhos, porque nós não vamos dormir. Nós vamos clamar ao Senhor, porque sabemos que vamos tratar contigo. Somos pecadores, mas o principal nós já fizemos. Quando o Senhor foi tratar conosco, nós diremos que já aceitamos Cristo. Faça isso, meu irmão. Pense em Cristo. Se você que está aí me ouvindo não tem Cristo, nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, você sabe que tem algo errado na sua vida. E precisa, e é por você que estamos orando, porque a Bíblia diz que a ira de Deus vai se derramar sobre aquele que não tem Cristo, porque já está condenado, porque negou o Filho do Senhor. Não faça isso, aceite Cristo. Senhor, eu clamo, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa igreja, da nossa nação, do mundo. Eu clamo, Pai, que mais e mais cristãos possam, Senhor Deus, aproveitar essa pandemia, Senhor, e reavivar a sua parte espiritual, reavivar a sua alma. Ficar ainda, Senhor Deus, mais desperto. Dedicar mais tempo a Ti. O tempo que foi economizado no trânsito, o tempo que foi economizado nas coisas de fazer, que agora possamos usar esse tempo para Te louvar. Senhor, talvez tenha pessoas aqui que não têm Cristo. Eu te peço, Pai, que elas tomem essa decisão, que se arrependam dos pecados e aceitem Cristo, para que suas almas sejam curadas. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Filho não veio salvar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por isso que o Senhor nos salvou, porque nós somos pecadores. E nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Cristo. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos estar sempre no muro, contendo Tua ira com a nossa oração, com o nosso trabalho, mostrando a firmeza do nosso coração com a firmeza das nossas mãos no trabalho, que glorifica o Teu nome. Perdoa-nos, Pai, as faltas, porque Tu sabes que assim como os discípulos fizeram, em alguns momentos nós estaremos dormindo, porque nosso corpo é enfraquecido pelo pecado. Mas queremos, ó Pai, ressaltar em nossas vidas que poucos instantes após aquele momento de dormir, eles viram o Senhor Jesus morto e depois ressuscitado, subindo aos céus e com a promessa de que voltará. E nós amamos Tua vinda e estamos aguardando. Nos abençoe, Pai. Cura as doenças, cura o pecado. Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem.